Pessoal, vamos dar um overview aqui da situação lá na Ucrânia e das medidas que estão sendo tomadas aí. Parece que a NATO, que é a OTAN, está se mexendo, hein? Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia, ou essas notícias foram sugeridas por Saci Ciclista, Brexiak Vieksg e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a gente tem acompanhado as tropas russas aqui na Ucrânia. Já há algum tempo não tem nenhum grande avanço, elas estão paradas. A Rússia mudou a estratégia para bombardear cidades e matar civis o máximo possível para tentar convencer o Zelensky a acabar com essa guerra logo. O fato é que, embora não tenha feito grandes avanços, eles têm feito alguns pequenos avanços, e isso indica a possibilidade de eles fazerem algumas coisas que podem ser preocupantes mais adiante, né? Uma manobra que tem muita gente desconfiando que eles vão tentar fazer, não sabe ainda se vão conseguir fazer isso. Repara, eles têm avançado aqui ao lado de Irpin, onde eles têm... isso aqui não está controlado ainda pelos russos, mas eles estão batalhando aqui. E da mesma forma aqui ao lado de Zaporizhia, né, que é aquela cidade onde tinha aquela usina nuclear. Eles pegaram a usina nuclear, mas a cidade não, né? E existe um receio deles estarem tentando fechar essas duas áreas aqui, de forma a isolar uma grande parte do exército ucraniano, que nesse momento está nessa região aqui. Porque, lembra, aqui é onde existia os grupos separatistas antes, então já havia uma espécie de confronto, já tinha muitas unidades do exército ucraniano nessa região, e elas continuam aqui combatendo porque, lógico, os separatistas querem, eles alegam que essa área, eles controlam uma área de Donetsk e Luhansk, mas eles alegam que é deles uma área muito maior aqui, né? Eles queriam uma área muito maior da Ucrânia, então tem um exército da Ucrânia que já está aqui há muito tempo, vários batalhões, várias partes do exército. Enfim, o receio é eles fazerem esse fechamento, isolando esse pessoal daqui do resto da Ucrânia. Isso dificultaria você mandar munição, armamento, comida para esses combatentes, e lógico, daria uma vantagem enorme para os russos. A questão toda a Rússia não tem conseguido fazer grandes áreas dentro da Ucrânia, né, justamente pela questão da logística, então é muito pouco provável que ela consiga fazer esse tipo de ligação, mas é possível que eles estejam tentando isso, né. Uma outra coisa importante é Mariupol, que continua na mesma situação, não caiu ainda, mas continua cercada pelas tropas russas, um pesadelo civil lá, né, muitos civis presos na cidade, coisa e tal, e muita gente fala assim, poxa, por que eles não entregam a cidade, né? E, na verdade, Mariupol tem uma importância enorme nessa guerra toda, até porque teve uma importância também em 2014 muito grande. Vocês lembram, em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia e criou esse movimento separatista, que na verdade nunca houve, tá? Esse movimento separatista foi criado pela Rússia, e lógico, a Rússia queria fazer a ligação das duas coisas, ela queria fazer exatamente o que ela tem mais ou menos hoje aqui, que é ligar tudo isso daí, só que para isso é essencial ela ter Mariupol, né? E Mariupol é uma cidade justamente que não aceitou entrar para o lado da Rússia. E aí, nessa cidade, as pessoas da cidade criaram uma milícia chamada Batalhão Azov. Esse Batalhão Azov frequentemente é acusado de ser nazista e coisa e tal, mas, gente, é propaganda socialista, é isso que faz. O Batalhão Azov, sozinho, conseguiu derrotar um monte de tropa separatista apoiada pelos russos. Foi graças a esse batalhão que a Rússia não conseguiu fazer o intento dela de juntar a Crimeia com a região separatista daqui, porque Mariupol ficou no meio do caminho, e esse batalhão, uma milícia privada, não era parte do exército ucraniano então. Depois ele acabou sendo incorporado ao exército ucraniano, mas então não era ainda. Eles conseguiram impedir essa ligação dessas províncias separatistas com a Crimeia. Vocês sabem aqui no Brasil, por experiência própria, o que o comunista chama qualquer pessoa que vá contra ele, que seja contrário a ele, né? Chama de nazista. E é daí que vem essa ideia de que o batalhão Azov é nazista. Por quê? Porque eles ganharam dos comunistas, ganharam dos russos nessa batalha aqui, e impediram esse corredor que os russos queriam fazer lá em 2014, né? Então, depois esse batalhão foi incorporado ao exército ucraniano, e por isso Mariupol tem esse status especial. Foi ela que resistiu na época. Se não tivesse resistido na época, talvez a Rússia tivesse já tomado a Ucrânia há muito mais tempo. Enfim,
a questão toda, por que o pessoal não cede simplesmente a cidade? Pelo motivo óbvio, né? Existe uma grande força russa para manter Mariupol, porque se eles não fizerem isso, ainda tem várias unidades do exército ucraniano dentro de Mariupol e eles poderiam reabrir essa região. Então tem muita tropa russa cercada aqui. Se os ucranianos entregarem Mariupol, pronto, né? Essas tropas todas ficam liberadas para ajudar em outras partes do ataque russo. Então é muito importante para a Ucrânia manter Mariupol. A Rússia, justamente porque Putin é muito revoltado com essa situação que aconteceu em 2014, a ordem que ele deu é para matar todo mundo em Mariupol mesmo, ele quer que os civis todos morram, não é por acaso que não se consegue abrir corredores humanitários para fora de Mariupol. Então, não tem jeito, sempre que se começa a abrir corredor humanitário, a Rússia abre fogo e pronto, né? Por quê? Porque eles sabem que Mariupol foi quem meteu o pé na bunda deles da outra vez, e eles não querem que meta o pé na bunda deles dessa vez de novo, né? Enfim, em termos militares é isso daí. Não teve nenhuma grande mudança em relação ao que estava acontecendo. Pequenas alterações, a Rússia está parada, não consegue andar nada, não consegue avançar nada. Mas isso não quer dizer que esteja morta. Lembra que a gente fala, a diferença de capacidade militar é muito grande. Isso não quer dizer que a Rússia esteja morta. Ela está neste momento parada. Pode ser que mais para frente consiga alguma coisa. E justamente por isso você tem agora uma movimentação muito grande do pessoal europeu falando com o pessoal da Ucrânia, né? Então, os 3 líderes do leste europeu, da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia, foram até Kiev para conversar pessoalmente com o Volodymyr Zelensky. Eles foram lá, tem os filmes lá, os vídeos deles, da reunião deles lá em Kiev, e muita gente acha que não, mas Kiev está cercado e coisa e tal. A gente já falou aqui, não está não. As tropas russas querem cercar Kiev. Elas vão fazer isso em algum momento, eventualmente, mas não está ainda cercada, está muito longe disso. Ah, como é que eles chegaram lá? Pode ter sido de avião, pode ter sido de trem ou de ônibus, está tudo aberto aqui ainda para chegar até Kiev, não está nem de longe cercada. Tá? Aliás, Kharkiv também não está cercada. Eu vejo muita gente falando que está cercada. Kharkiv não está cercada. Ela tem uma frente de batalha muito forte, onde inclusive a Ucrânia tem ganho direto dos russos lá, mas a cidade não está cercada. Tanto que essa pinça que eles queriam fazer aqui provavelmente era entre Kharkiv e Zaporizhia, né? Mas como não conseguiram Kharkiv, eles fizeram aqui do lado. Enfim, o fato a importância dessa reunião é justamente por quê? Porque a Europa está vendo que a Rússia não vai parar na Ucrânia. Militarmente, a Rússia vai tomar a Ucrânia? Provavelmente sim. Se a Rússia não desmanchar economicamente antes, ela vai conseguir tomar a Ucrânia eventualmente. Por mais que os ucranianos estejam lutando bem, a força russa é muito maior, né? E é lógico, depois disso a coisa vai espalhar para a Europa toda. Então tá lá o pessoal da Polônia, tá o pessoal da Eslovênia, da República Tcheca, e isso está preocupando muito os europeus, que justamente o Putin possa tomar uma ação, já que ele não consegue ganhar na Ucrânia com a velocidade que ele queria, e as sanções estão machucando muito a Rússia, ele pode tomar uma ação de escalar essa guerra, levar para outros países, né? Então, da mesma forma, foi marcada agora uma reunião em Bruxelas, na sede da OTAN, para o dia 24 agora. Dia 24, que é semana que vem, quinta-feira da semana que vem, faz um mês do início dessa guerra, e está marcada essa reunião, onde se espera que a OTAN vá tomar alguma providência em relação a isso. O que vai ser, a gente não sabe. É lógico, existe uma resistência muito grande dos países ocidentais de entrar nesta guerra, mas todo mundo lembra do efeito Chamberlain, meu amigo. Se você não entrar no início da guerra, você vai ter a desonra e vai ter a guerra do mesmo jeito, né? Enfim, a boa notícia, isso daqui são imagens de trens saindo da Alemanha em direção à Polônia, com milhares e milhares de tanques ocidentais, né, das forças da OTAN. Aqui também um outro trem também indo em direção à Polônia e aos países do leste europeu. Então, tudo indica que a OTAN vai tomar alguma providência a partir do dia 24. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação, né? Eu fico naquela situação. Eu não quero que essa guerra aumente de tamanho.
mas por outro lado eu reconheço que se você ficar parado também, daqui a pouco a guerra está batendo na sua porta, e aí a situação é pior ainda, né? Enfim, uma outra coisa curiosa, a gente falou há 2 dias atrás, lá no Visão Libertária, sobre a tentativa da Rússia de montar uma rede de agentes russos dentro do governo da Ucrânia e coisa e tal, e é lógico, isso vazou, tá todo mundo sabendo agora, e os países do lado começaram a perceber exatamente isso, que existe essa tentativa da Rússia de infiltrar pessoas no governo em vários lugares. A Rússia gasta um dinheirão com isso, tentando comprar pessoas dentro do governo, dentro das Forças Armadas, para se tornarem agentes russos, né? Então aqui tem um filmezinho que foi colocado pelo Christo Gorzev, de um agente russo. Esse cara aqui é o tenente-coronel Sergei Solomazov, que é um oficial russo, e ele estava tentando convencer esse cara aqui de camisa branca, não falo o nome dele, qual é o cargo dele, mas é alguém que tem um cargo no governo esloveno, e daí ele estava tentando convencer o cara a se agir como agente recrutador e coisa e tal para o governo russo. Então, repara que a Rússia tem mesmo essa técnica de infiltrar pessoas, de comprar pessoas em postos chaves de governos, na expectativa de fazer isso, e está fazendo isso em vários estados próximos à fronteira russa, né? Daí a preocupação toda da NATO de que isso não vai se resumir à Ucrânia. Na Ucrânia não funcionou, eles esperavam que esses agentes derrubassem o governo, causassem a rendição rápida do governo, isso não funcionou. Seja porque o governo ucraniano identificou essas pessoas e neutralizou antes, seja porque a posição do povo e das forças armadas ucranianas foi tão forte contra a invasão russa que essas pessoas se sentiram, ih caramba, não vou falar nada não, porque se eu falar alguma coisa aqui eu me ferro. O fato é que não funcionou esse negócio, mas não quer dizer que não exista essa rede de agentes aí em vários países bancados pelos russos, né? Bom, isso vai ser importante, eu vou falar mais sobre isso mais adiante, tá? Bom, e uma outra coisa que aconteceu, ontem vocês lembram, a gente falou sobre a Marina Osvianikova, que é aquela apresentadora, aquela editora russa de jornal que levou um cartaz e apareceu ao vivo falando contra a guerra e coisa e tal. Ela foi presa, ela falou que ficou 14 horas sendo interrogada por agentes russos e não sei o que lá, mas como ela é uma figura muito conhecida, ela faz parte lá do pessoal lá do telejornal, provavelmente a Rússia não quis fazer o pior que poderia fazer com outra pessoa, né? A gente sabe que os russos são meio mafiosos mesmo, não custa nada matar a pessoa, torturar e coisa e tal, mas pouparam ela. Ela teve ontem uma audiência na justiça em que ela foi condenada a pagar 30 mil rublos, que dá $280, ou mais ou menos uns R$ 1.500. É uma multa alta, mas não é grandes coisa, mas detalhe, essa multa foi pelo vídeo que ela fez depois, explicando por que ela é contra a guerra da Rússia. Lembra? A gente tocou aqui no vídeo de ontem também, ela falando que o pai dela é ucraniano, a mãe é russa e não sei o que lá. E, enfim, por esse vídeo ela ganhou essa multa. Agora, ela ainda vai ser julgada pelo evento de aparecer ali na televisão, e ela pode levar até 15 anos de cadeia. Ela vai responder em liberdade. Claramente o governo russo, nesse caso, está pegando leve. Por quê? Porque ela é uma pessoa conhecida, uma voz que todo mundo estava acostumado a ver. Ela também apresentava o jornal, então o governo russo está pegando leve com isso daí, mas não tenha dúvida que estão sendo cruéis com outros manifestantes lá, né? E talvez por esse motivo também essa outra apresentadora aqui, Lilia Gildeva, que também é muito conhecida lá na Rússia, também apresenta um jornal que é favorável a Putin, ela pediu demissão e saiu da Rússia. Na verdade, ao contrário. Ela saiu da Rússia e depois pediu demissão, porque ela temia que se ela pedisse demissão, eles não deixariam ela sair da Rússia. Então ela deu um jeito de sair da Rússia e pedir demissão, para você ver como é que está o clima na Rússia neste momento. Tem muita gente que está querendo simplesmente sair fora de lá. Ficou um ambiente que você não tem uma economia que não funciona mais, nada funciona mais, uma perseguição absurda, penas enormes para o pessoal que está lá, qualquer um que proteste contra isso. A maior parte da população é contra essa guerra mesmo, só o Putin quer essa guerra, e meia dúzia de iludidos que estão seguindo ele lá. Então, no final das contas, isso é uma situação muito triste, realmente mostra o isolamento da Rússia.
a questão toda é essa, né? Quanto tempo a Rússia vai aguentar essas sanções econômicas? Eu não acredito que seja muito tempo. Como eu já falei para vocês, eu acho que até o meio do ano eles não vão conseguir sobreviver, não vai ter Rússia, não vai ter economia russa mais. E sem economia não tem como manter forças armadas. As forças armadas já mostram uma falta de capacidade grande, já não conseguem repor munição, não conseguem aumentar o ataque deles na Ucrânia, ou seja, que dirá sem ter dinheiro também, né? Mas é lógico, isso vai levar um tempo, isso não é imediato. Até as coisas quebrarem totalmente, isso leva um tempo. E Putin está encurralado, ele vai ter que ir para frente, não tem jeito. Bom, tem algumas outras coisas aqui, por exemplo, que a gente tem que prestar atenção, mas que eu não creio que seja nada muito sério não, né? Ontem eu falei no vídeo lá do Visão Libertária sobre a possibilidade do Irã estar ligado com a Rússia e não sei o que lá, mas isso é o cara lá do FSB que falou. Eu disse que discordo disso, não vejo nenhuma possibilidade do Irã e a Arábia Saudita estarem no mesmo lugar, seja qual for a briga, né? E a prova é isso daqui, né? A Arábia Saudita está alfinetando o governo americano, por quê? Porque o governo americano está perto de fechar um novo acordo com o Irã para voltar a importar petróleo do Irã para fazer frente às sanções à Rússia, né? E vocês sabem, o Irã e a Arábia Saudita são inimigos históricos, aquele negócio de xiita e sunita, a própria religião deles é meio que brigada uma com a outra, então tem todo esse contexto histórico que é impossível. Por isso que eu acho que no final do vídeo de ontem eu falei, eu acho que, embora eu tenha reproduzido o que o analista falou ali, eu não concordo com aquilo, não acho que aquilo será o caminho. Mas não tenha dúvida, algum vazamento para a Europa, pegar outros países, isso é uma possibilidade sim, e a OTAN tem que se preocupar com isso, né? Agora, finalmente, parece que o pessoal está começando a enxergar o lugar certo. Republicanos estão querendo fazer investigar alegações de grupos ambientalistas com a Rússia. Olha só, isso aqui vai sair muita coisa. Repara como é que a Rússia gosta de infiltrar, de colocar gente lá, de tentar convencer as pessoas, de tentar trazer gente para o lado da Rússia. Esses grupos ambientalistas todos, o que eles têm feito no mundo todo? Aumentar a dependência dos países produtores de petróleo. Os outros países, ninguém mais está investindo. Os Estados Unidos não está investindo mais em fracking, não sei o que lá, porque, não, climate change, né, mudanças climáticas e não sei o que lá, e coisa e tal, esses grupos ambientalistas ficam com essa lorota que você vê, caramba, isso não tem lógica. De onde é que vem isso? E olha só, faz todo o sentido do mundo isso ser justamente vindo de agentes russos. É a Rússia por trás desses movimentos verdes todos, com o objetivo de manter o mundo dependente do petróleo russo. Eu acho que finalmente o pessoal americano, principalmente os republicanos, que ainda estavam no início, estavam meio que naquela história de não, que a Rússia está lutando contra a nova ordem mundial. Lorota isso, né? Faça-me o favor, né? Agora estão começando a ver o lado correto, o lado de que, na verdade, a Rússia é quem está por trás dessa nova ordem mundial. Eles são socialistas, eles que estão buscando cercear a liberdade energética no mundo todo. Finalmente tem alguém olhando para o lado certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.